Bíblia, o Evangelho do Senhor Jesus, a qual escreveu Lucas, capítulo de número 18. Lucas, capítulo de número 18. Lucas, capítulo de número 18. Vamos ler do verso 1 ao verso 8. Lucas 18, verso 1 ao verso 8. Ganhando tempo, todos encontraram? Amém? A parábola do juiz iníquo. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava a homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E, por algum tempo, não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Oramos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por nos encontrarmos aqui na tua casa, neste tabernáculo. Tivemos um dia, se até aqui, Senhor, pecamos contra o Senhor em todas as formas e aspectos, te pedimos, nos perdoe em nome de Jesus. Peço perdão das nossas falhas, porque somos seres humanos e nossos pés sobre essa terra somos sujeitos, ó Pai, a falhas, a erros, a pecados, mas sabemos que as tuas misericórdias sobre as nossas vidas, mas mesmo assim nos perdoe em nome de Jesus. Ó querido Deus, diante do Senhor nos posicionamos e pedimos a tua presença, fala conosco, porque somos dependentes do teu Espírito, Senhor, nesta noite. E assim seja, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém e amém, Senhor. Deus assentar. Irmãos, esta passagem, nós vamos ficar por tema o verso 8. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E a parábola desse juiz que nós lemos. Nós estamos vivendo um tempo, que esse tempo ele nos preocupa tanto a nós, que o Senhor nos confiou a obra, e preocupa a muitos, e muito mais ainda eu creio que os irmãos se preocupam da forma que está se procedendo a vida espiritual na presença de Deus. Estamos vivendo em época de escassez espiritual. Estamos vivendo uma época preocupante. Se nós não
termos uma atitude diante de Deus. Porque não adianta nós só olhar, ver a nossa necessidade, ver a nossa situação, se nós não tomarmos uma atitude na presença de Deus. Porque se caso nós não tomarmos uma atitude, vai acabar nós nos conformando com a situação. Porque o Senhor Jesus, ele diz assim, olha, por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. João, nas suas cartas, ele também preocupado com as suas epístolas, melhor dizendo, ele é considerado profeta do amor, o apóstolo do amor, melhor dizendo, pela forma que ele tratava a palavra de Deus, a forma que ele expressava a sua preocupação com as almas. E ele vendo a situação que estava, não é só nos dias modernos de hoje, mas antes também estava tendo essa escassez espiritual. A ansiedade, o povo querendo desistir, apostatar da fé. Mas João, ele vendo, porque antes não tinha tecnologia que nós temos, não tinha facilidade de comunicação que nós estamos tendo nos dias de hoje, mas tinha outras ocasiões que o povo aborrecia, entristecia. Qual? Perseguição. Muitos contemplavam quem seguia Jesus sendo morto a espada, lançado nas arenas para os leões devorarem, outros eram açoitados, outros eram presos. E ali a semente da palavra de Deus era semeada como? Era semeada pelo sangue derramado de Cristo. Porque a palavra do Senhor Jesus diz, se um grão de trigo cair ao chão, ou seja, não morrer, ele não será gerado. Mas é óbvio que aquele grão de trigo ele vai morrer acamada, mas a semente vai gerar. Assim também, Jesus considerava aqueles que eram perseguidos e morriam. Se os irmãos observarem, a igreja do Senhor, ela crescia mais e mais através da perseguição. A igreja do Senhor crescia mais e mais através das dificuldades, das perseguições, das matanças. Quanto mais perseguia o povo de Deus, mais a igreja do Senhor crescia, mais a igreja do Senhor clamava. Então chegou um tempo que João, ele preocupou e viu como é que estava o povo. Ele disse, filhinhos, não conformeis com o mundo, nem muito mais amais o mundo, e nem que no mundo há, ou seja, nem que no mundo está tendo. Não conformeis, não mameis, não conforme com a situação, não conforme com as entregas, não conforme com a apostasia, não conforme com a frieza, não se conforme em querer voltar atrás, não se conforme em desistir, não se conforme em deixar a fé à cruz, não se conforme com o mundo, nem que no mundo há. Não aquilo que o mundo há, ou seja, as ofertas, os manjares, os deuses estranhos. Não se conforme, não. João, ele se preocupava com isso porque via a situação que estava a fé do povo. Porque a fé, irmão, se não haver fé, não tem obra. Porque diz que adianta nós ter fé e não ter obra, ou ter obra e não ter fé. Elas ambas têm que andar juntas, viu? Porque não, eu tenho a fé, mas cadê a obra de você crer que vai acontecer? Não, eu tenho a obra, mas cadê a fé para você ver as coisas também se realizarem? Porque tem muitos que têm a obra, se dispõem, faz, mas na sua mente fica, vai acontecer? Será que vai dar certo? Será que vai romper? Porque ele tem fé, mas não tá, ele tem a obra, mas não tem a fé. E às vezes ele tem fé, mas não tem obra. Não, eu acredito, eu creio. E eu sei que se eu pedir para essa montanha sair daqui, pela fé vai ser movida.
mas ele vai ficar: será que a minha fé alcança? Será que pela minha fé vai acontecer? Será que pela minha fé vai ser realizado? Será que pela minha fé, eu orando aqui, vai ser curado, vai ser liberto? Porque, irmão, às vezes está tendo fé, mas não está tendo obra, e está tendo obra, mas não está tendo fé. São os pensamentos cocheantes. Então, tem que andar juntas a fé e a obra. Fé em Cristo que vai vencer. Fé em Cristo que vai romper. Fé em Cristo que vai acontecer. Fé em Cristo que vai cumprir. Obra, eu creio no meu Deus e vou fazer. Ele é comigo. Ele garante. Ele prometeu. Ele está comigo. Se eu falar, Ele confirma. Se eu pedir, Ele vai concretizar. A obra tem que ter fé e obra, andar junto. Porque o que adianta, irmão, nós falar no Deus que salva, no Deus que liberta, no Deus que batiza com o Espírito Santo, no Deus que faz tudo isso, se nós mesmos duvidar, se nós mesmos não crer. De que forma, irmãos, nós ter fé? De que forma nós ter a obra? Por isso que Paulo diz: olha, pode todas as coisas, né? Como é que fala mesmo? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então nós estamos em uma jornada. Essa jornada está chegando ao final dela. Nós estamos como peregrino, andando sobre a terra até chegar ao endereço certo, até chegar à reta final. Porque o nosso dever é caminhar. Lá na frente tem troféu, lá na frente tem coroa, lá na frente tem recompensa. Então o nosso alvo é chegar no local determinado. E vamos enfrentar o que, irmãos? Pedras, espinhos, dificuldades, provações, tribulações. Nós vamos estar na caminhada nos crucificando a nós mesmos. Mas como? A cada dia nós temos que crucificar o eu. Porque na nossa vida não vamos enfrentar só o inimigo das nossas almas, que é o diabo, não. A nossa caminhada nós vamos enfrentar também o maior dos inimigos, que somos nós mesmos. Nós temos que matar um urso, temos que matar um leão, enfrentar a nossa vida, irmão. Porque na nossa caminhada pode ter certeza que o nosso velho vai querer ressuscitar, ele vai querer agir, ele vai querer levantar. Então na caminhada não é só o diabo, nós temos que enfrentar a nós mesmos. Por isso que Jesus ele diz: quem quer seguir a mim, renuncia a si mesmo, tome a tua cruz e segue-me. Por isso que ele fala: renuncia a si mesmo. A nossa vida até o arrebatamento é uma vida de renúncia. A nossa vida até o arrebatamento, nós temos que estar matando o gigante, vencendo o gigante, matando o urso, matando o leão na nossa caminhada. O diabo, o que é que nós temos que fazer? O diabo, nós temos que seguir o conselho de Paulo. Como? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas de que maneira? Efésios 6:10 diz: olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme e resistir todo o mal. Depois de feito tudo isso, ficais firme, não é verdade? E ele falou: e outra, a sua luta não é contra a carne, não é contra o sangue. O que ele quis dizer, a sua luta não é contra o próximo, não é contra a irmã, não é contra o irmão, não é contra as coisas, mas a nossa luta é contra as potestades que estão nas áreas celestiais. De que maneira, irmão? Quando nós estamos na caminhada, ele está dizendo: para, desiste, não precisa de tudo isso. Para que esse negócio de ir à igreja todo dia? Para que esse negócio de cultuar todo dia? Não precisa orar, não precisa fazer nada, basta você ficar em casa. Você é crente, é igreja, não precisa estar na igreja, a igreja precisa estar em casa, não. Isso na nossa caminhada nós vamos enfrentar todos os dias. Paulo em Romanos, no capítulo 12, se não me foge a memória, ele diz assim: transformáveis, como é que é? Vós apresentei ao Senhor o vosso corpo em um culto
santo e racional, é assim? Abra aí Romanos 12, sua Bíblia, tem um microfone aqui, quem achar vai ler, irmãos, para nós, fazendo um grande favor, porque a nossa memória, tem momentos que não está 100%, mas nós estamos falando sobre o que? A fé, a situação que está a carruagem da igreja na terra. Por isso que Jesus, ele diz, olha, quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, irmão? Como é que nós encontramos diante de Deus? Quem achar pode ler, manifesta aí, por favor. A Romanos, capítulo de número 12. Espera aí, irmão, tá, fala com o microfone. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus abençoe, evangelista Tales. Viu, irmãos? Transformai-vos, não conformeis. E tem momentos que, se nós não tomar um cuidado e atitude, nós vamos conformar. Eu vou conformar com a minha vida espiritual do jeito que está. Eu vou conformar na minha marcha perante Deus da forma que está. Eu vou conformar da situação que está, minha forma de pensar, minha forma de falar, meu raciocínio com as coisas de Deus. Porque está surgindo muitas fábulas, muitos ensinamentos, muitas heresias, irmão. Se nós não tiver cuidado, nós estamos sendo engolidos com esta coisa e nossa mente, se não procurarmos um socorro de Deus, um socorro espiritual, nós vamos se tornar um caos espiritual na presença de Deus. Vamos conformar. Por isso que também Jesus ele diz, errais por não conhecer as Escrituras. Porque tem muitos aí, irmão, que entendem do jeito que quer, compreendem do jeito que quer, mas nós temos que estar atentos da forma que Deus fala. Jesus ele fez essa parábola do juiz iníquo, o homem ignorante, homem arrogante, prepotente. Ele não respeitava nem aos homens, muito mais temia Deus. Ele se considerava o supremo, o maior, o maioral da cidade. Mas havia uma viúva. Por que que Jesus colocou uma certa viúva? Por que que ele colocou essa parábola sobre esta viúva que chegou ao juiz para poder resolver a causa dela? Porque naquela época, irmãos, as viúvas sofriam muito. Por quê? Sofriam muito porque às vezes os seus esposos faleciam e assim eles deixavam uma certa dívida para o credor. E o credor ele vinha de uma forma como? Ou ela pagava a dívida trabalhando, ou então tinha que vender um dos seus filhos, seja filha ou filho, para poder servir como escravo e pagar aquela dívida. E as viúvas sofriam muito, as viúvas, os órfãos. Por isso que o Senhor Jesus diz que devemos cuidar das viúvas e dos órfãos. Veja a viúva de Serepta, quando estava ali, Eliseu, chegando, Eliseu, Elias, né? Os irmãos me corrijam aí, para a gente não misturar, né? Sobre aquele momento que ele chegando, estava ela ali. Os credores vinham pegar o filho dela, para poder levar como escravo para pagar aquela dívida que seu esposo deixou após ter falecido. Mas ali vendo aquela mulher, vendo aquele homem de Deus, o agasalhou e tudo, o que ele fez? Olha o que o Senhor faz, a providência, os cuidados de Deus com uma viúva. Assim também foi com Ruth, com Marta, com Ruth. E aquela viúva veio a providência, a farinha e o azeite da panela multiplicou, e os irmãos viu como ela ia, ele diz, viva do resto. Aí o credor veio e ela pagou. Então as viúvas sofriam muito com isso. O Senhor usou esse juiz iníquo
para poder falar sobre isso, das misericórdias. O juiz que não temia Deus e nem respeitava os homens. Mas aquela mulher batia, o criado ia, até que ele resolveu. E uma parte que nos chama a atenção, que aquela mulher insistia sobre aquele juiz. E o Senhor Jesus, ele usou uma palavra, verso 7 aí. E Deus não fará justiça, verso 6, e disse o Senhor, ouve o que diz o injusto juiz? Que o injusto juiz respondeu, irmão? E ele disse, e por algum tempo não quis, mas depois disse consigo ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça para que enfim não volte me importunar. Aí Jesus diz no verso 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tarde para com eles. Veja bem, irmãos, abra em Apocalipse capítulo 10, verso 6. Apocalipse 10, verso 6. Também nessa época, Pedro também enfrentou, irmão. Irmão, nós estamos vivendo um tempo que muitos querem resposta de Deus já. Tem muitos que querem resposta de Deus instantâneo. Tem muitos que não têm paciência. É o que está acontecendo nos dias atuais de hoje. Muitos hoje não estão aguardando em Deus, não estão tendo paciência. Nós estamos vivendo uma vida de ansiedades. Muitos estão vivendo uma vida ansiosos. Por isso que Jesus disse, porque estás tão ansiosos com o dia do amanhã? Porque o amanhã não pertence a vós, mas pertence a Deus. Porque o amanhã cuidará o Senhor. Ou seja, Ele que tomará conta, o amanhã não pertence. Será que todos nós que lembramos o que aconteceu hoje? Será que tem lembrança de tudo que aconteceu hoje? Desde a hora que você levantou, sua mente vai falhar, você não vai lembrar de tudo. E de ontem? E de alguns meses, dos anos passados? Nem tudo vai ter lembrança. Até do tempo de criança, você vai lembrar pouquíssimas coisas. Mas Deus tem gravado tudo. Deus não esquece. Nós esquecemos. E hoje, no presente, agora, que nós estamos vivendo o presente agora, nós estamos vendo. Mas o amanhã, irmão, nem eu e você sabe o que se procede. Ou daqui a pouco, ou daqui uma hora, daqui uns minutos. Nós não sabemos o que irá acontecer. Somente Deus. E nós vivemos em uma vida de ansiedade. Estamos ansiosos. Tanto ansiosos com o dia do amanhã. Ansiosos com o milagre, ansiosos com a cura, ansiosos com a porta aberta, ansiosos com a salvação, ansiosos com a finança, ansioso com o trabalho, ansioso com o que vai comer, vestir, o que seja. Nós estamos vivendo uma vida de ansiedade. E é por isso que tem muitos que estão doentes, irmão. Doentes fisicamente e doentes espiritualmente. Porque estamos vivendo uma vida de ansiedade. O que mais nós vemos é pessoas cabisbaixas. O que mais nós vemos também é pessoas revoltadas. Pessoas que não têm mais, perdendo crédito. Eu estou sem crédito das coisas de Deus. Eu não estou mais acreditando. Eu não estou acreditando mais se Deus vai fazer, se vai salvar, se vai libertar, se vai me abençoar. Eu não estou mais acreditando no meu dia do amanhã. Eu não estou mais crendo. Aí acontece, é revolta com Deus, é revolta com tantas coisas, porque estamos vivendo uma vida ansiosos na presença de Deus. Estamos crendo naquilo. Achou Apocalipse? Pode ler. E jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar no que ele há,
que não haveria mais demora. Amém. Irmão, muitos, Jesus falou, muitos que clamam dia e noite ainda têm o Deus por tarde. Pedro enfrentou isso, os demais enfrentaram isso. Irmão, Deus não é tarde para conosco. Analisa bem uma pergunta. Tem muitos aqui que estão preocupados com o amanhã, sobre o seu salário, emprego, com as suas vestimentas, com as suas finanças, com tudo, muitos se preocupam. E aí, irmãos, será que muitos estão preocupados com o arrebatamento da igreja? Por isso que o Senhor Jesus, por que estáis tão ansiosos com o dia do amanhã? Será que Deus vai me abençoar mesmo? Será que vai cumprir aquela promessa? Será que vai cumprir aquilo que aquele profeta profetizou para mim? Será que vai cumprir? Será como é que vai ser o amanhã? Será que as portas vão se abrir? Muitos irmãos estão preocupados com tudo isso. E às vezes estão deixando de se preocupar, como se o arrebatamento fosse hoje. Muitos esquecem às vezes até de se preocupar, como é que está a vida diante de Deus. Porque nós estamos vivendo uma vida ansiosos com tudo isso. Estamos tendo Deus como tarde. Tarde como? Tarde em abençoar, tarde em dar vitória, tarde em salvar A, salvar B, tarde em se as portas se abrir. Nós estamos tendo Jesus, o Senhor, como tarde em tudo isso. Mas nós não analisamos. Por isso que Pedro, ele olhou naquele negócio lá no capítulo 5, 1 Pedro, vamos lá ver? Lá em 1 Pedro, quando ele estava ali com aquele povo, ele enfrentou uma certa ocasião, e é o que nós enfrentamos nos dias de hoje também. Porque Pedro, ele falava do amor de Deus. Pedro, ele anunciava a palavra. E aí, ele teve aquele questionamento. No capítulo 3 de 2 Pedro, no verso 9, verso 4, alguém indagou a Pedro dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Olha lá, irmão, quantos anos, 1000 anos atrás aconteceu isso. Essa pergunta. Ele dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Agora analisa nós hoje, irmão. Nós vamos falar assim, tudo permanece da mesma forma que é. Não, se nós olhar a carruagem da igreja, a igreja, o andamento dela, viu? Não está como era antes. A situação não é como era antes. Agora você para e olha para você mesmo e se pergunta, como é que eu vou saber? Você nem vai se perguntar, você fala, não, eu estou mudado mesmo, eu estou mudada. Eu estou numa situação preocupante na presença de Deus. Se nós não tomar cuidado, nós reclamamos demais, irmão. Na nossa boca sai palavras torpes. Em vez de nós abençoar, melhor dizendo, nós amaldiçoa. Em vez de nós adorar a Deus, nós murmuramos. Em vez de nós preocupar com a nossa vida espiritual, parece que nós mesmo cavamos uma cova e quer jogar nós lá dentro, se aprofundar nas lamúrias, nas reclamações, e na nossa boca sendo palavras torpes. Eu não presto, eu sou uma praga, eu não sei para que eu sirvo, eu não sei para que Deus me chamou, na minha vida não muda, é só isso. E se não vigiar, amaldiçoa um, amaldiçoa outro, e aquelas palavras torpes saem da boca. Se nós não vigiarmos, a coisa vai apertando. Em vez de nós profetizar bênção, nós mesmos estamos declarando maldições na nossa vida. Porque na nossa boca, a palavra que sai, ela tem poder. E o próprio Jesus diz,
do que sai da boca, assim procede o coração. O coração está cheio. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos conformando com a carruagem. Isso aí já me falaram há muito tempo, há muitos anos, e nada acontece. Como diz, e Pedro ouvindo isso, e diz no verso 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Como assim, irmão, que não quer que nenhum se perca? Vamos supor que você pede um carro a Deus, e você está preparado para receber o carro? Você se preparou para a bênção? Você preparou? Está tirando a sua habilitação? Está ficando tudo certinho? Porque tem muitos que querem pedir, vamos supor, pedir um carro, mas não se prepara para poder tomar posse desse carro. Aí vai andar desabilitado, sem qualidade, sem qualificação. O que é que acontece? Acaba sendo surpreendido e perde o carro por não ser habilitado. Porque Deus, irmão, como diz, querendo que alguns não se percam. Porque tem muitos que às vezes recebem a bênção, e por não estar preparado de receber a bênção, acaba sendo surpreendido por alguma coisa, e o que ele vai fazer, o que ela vai fazer? Vai murmurar, vai reclamar a Deus. Ah, Deus me abençoou, por que aconteceu isso? Ah, Deus me deu a vitória, por que permitiu isso acontecer? Será que Deus é comigo? Não, irmão, Deus não tem culpa, porque às vezes você não se preparou para receber a bênção, porque como diz aqui Pedro, querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Muitos querem bênção, mas não se prepara para receber a bênção. E Deus está vendo, eu vou ser longânimo, mas vou te dar um tempo. Prepara para receber, busca. Porque tem gente, mas vou fazer uma oração aqui de uma semana. Ah, Deus não me respondeu, para de orar. Ah, Deus não me respondeu, eu vou desistir. Ah, Deus não me respondeu, porque nem sei o que eu sirvo para Deus. Ah, Deus não me respondeu. Ah, você acha que não vale nada para Deus? Irmão, começa a se maldizer, a amaldiçoar a si mesmo. E se não vigiar, amaldiçoa até quem está ao lado, quem está próximo. Que é o mal de muitos que está acontecendo, conformando com uma situação. Clama dia e noite, assim foi esse juiz. Ah, vou resolver a situação, eu vou fazer justiça para esta mulher, para parar de me importunar, porque as viúvas sofriam. Jesus usou isso aí, ele diz assim, como aquele juiz que não respeitava o homem nem temia a Deus, ele tratou a causa daquela mulher. Assim também é Deus na vida de muitos, mesmo que eles tenham Ele como tátil. E Ele não é injusto. Quantos anos a senhora orou, irmã Benuze? Chegou, recebeu a bênção, ficou na porta batendo, até que a porta se abriu. Que Mateus 7, verso 7 diz o quê? Pedi, dai-se-vos-á. Não é assim? Porque quem pede, recebe, quem bate, se abre, e quem busca, acha. Então é dessa forma, Deus não é injusto, ele é longânimo, ele vai preparando, assim buscou, foi preparando ela, mas também estava trabalhando no coração do varão, quebrantando. Aquele dia, ficamos muito aqui, surpresos, e louvando a Deus, da forma que ele estava testemunhando, como que se estivesse muito tempo na presença de Deus, a forma que Deus trabalha. Então é assim que Deus age, não devemos conformar, irmão, devemos ter fé, não conformar com a situação. Abra aí, em Efésios 2,8, outro abre em Romanos 10,17, outro abre em 1 Pedro 4,7, primeiro Efésios 2,8, segundo Romanos 10,17, segundo Pedro 4,7.
Olha a situação, olha a forma que Deus trabalha na nossa vida. Devemos confiar, não desanimar. Por favor, irmã, pode ler. Efésios 2:8. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Eita glória, está vendo aí, irmãos? Porque pela graça sois salvos. Você sabia na Bíblia onde teve o encontro com a graça e a lei? Você sabia disso aí? O encontro da graça com a lei? Abre em João, capítulo 8, só para nós tirar a dúvida. Mas pode deixar aí aonde vocês vão ler. João, capítulo de número 8. O encontro da graça com a lei. Aleluia. Aí é onde teve o encontro da graça com a lei. Qual era a graça? Jesus. E a lei? Porque a palavra de Deus vai dizer que uma certa mulher foi encontrada em ato de adultério. E pela lei, ela tinha que ser apedrejada até a morte. Você vê que coisa injusta, né? O infeliz não acontecia nada com ele, mas só com a mulher. Né? Aí aquela mulher estava debaixo da lei, tinha que apedrejar, veio aquele tanto de multidão. Aí foi de encontro com a graça que era Jesus, que é Jesus, melhor dizendo. Estava ali, chegou mestre. Esta mulher foi encontrada em ato de adultério, mas diz pela lei, ela tem que ser apedrejada até a morte. Mas a graça ficou ali. O que é que a graça fez? Olhando para aqueles homens, olhando para aquela mulher de cabeça baixa, aquela mulher estava tão envergonhada que ela não conseguiu erguer a cabeça, nem tanto para olhar para os inimigos que assim a julgava, nem tanto conseguia olhar para Jesus, que ali era o seu defensor. Ela ficou de cabeça baixa. A lei queria predominar. Os irmãos sabem onde está escrito que onde havia o pecado veio a graça, e a graça superabundou. Aquela mulher estava sendo sentenciada pela lei, mas a graça, quando veio de encontro com a lei, quebrou o protocolo, quebrou a resistência. Que não adianta, irmãos, um dia é desfeito, um dia é quebrantamento. Aí, quando ele julgava, Jesus olhando para eles e disse, olhou para a lei, veja bem, a graça olhou para a lei e disse, quem entre vós que não há pecado, que atire a primeira pedra. O que a lei fez, irmão? A lei, a tendência era apedrejar, matar, julgar e tudo. Como o diabo, né? Já vinha na lei, matar, roubar e destruir. A lei olhando. Quando a lei começou a olhar para si próprio, ele viu, não tem condições. Porque aqui é pecado de todo jeito. Pecado de comprar e não pagar, pecado de julgar. Até entre eles teve caso com aquela mulher, traição, condenação, julgamento, mágoa, cólera, raiva. Ali a tendência dele é condenar, irmãos. Se nós não tiver cuidado, nós vamos querer ficar na lei. Condenar o irmão, amaldiçoar o irmão, amaldiçoar a irmã, xingar, protestar, fazer mal, desejar o mal, porque se nós estamos saindo debaixo da graça e querendo entrar debaixo da lei do pecado novamente. Porque hoje em dia, se nós não tiver cuidado, irmão, muitos estão sendo presos pela lei do pecado. Qual? Sem misericórdia, sem perdão, mágoa, cólera, inimizade, discórdia, contenda, insatisfação, fornicação, fofoca, cochicho, calúnia. Muitos estão vivendo debaixo da lei do pecado, se não tiver cuidado.
Mas a graça disse, se não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Aí quando a graça manifestou, a lei tomou em retirada e saiu. Aí Jesus olhando para aquela mulher, diz: mulher, cadê os teus acusadores? Ou seja, cadê a lei que estava te acusando, desejando a tua morte? Ela de cabeça baixa, nem ela percebeu que eles tinham ido embora, de tanta aflição, de opressão e ao mesmo tempo de vergonha. Mas a graça, quando ela manifesta, fez com que aquela mulher erguesse a cabeça, criasse estrutura, criasse coragem. Ela levantou a cabeça, porque ficava de cabeça baixa, porque a lei oprimia, a lei colocava ela debaixo de opressão, a lei colocava ela no jugo do pecado, a lei fazia com que ela não andasse, mas manquejasse. Por isso que Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e mostrarei a salvação. Porque a lei era assim, é julgar, matar, mas a graça manifestou que aquela mulher ergueu a cabeça, olhou, não viu ninguém, mas Jesus, pela graça, olhando para ela, diz: vai e não peques mais. Porque Jesus, ele veio para os perdidos, assim como ele falou lá na casa daquele baixinho, como é que é o nome? Lá na casa de Zaqueu. Muitos ficavam indagando: porque está na casa do publicano, não sabe quem é ele, não sabe quem ele faz. Ele olhando diz: hoje veio a salvação para esta casa, porque o Filho do Homem veio para aqueles que estavam perdidos. Ele veio não para os sãos, mas para os doentes. É a graça de Deus. Então é dessa forma, quando teve esse encontro da graça e a lei, a graça superabundou, irmão. E hoje nós estamos aqui pela graça de Deus que há em Cristo Jesus. Vivemos pela graça. Se fosse pela lei, não estaríamos aqui. Mas se não tomar cuidado, porque tem muitos que estão debaixo do jugo da lei. Qual foi outro verso? Romanos 10, 17. Romanos 10, 17, 1 Pedro 4, 7. 10, 17 fala assim: e assim a fé vem pela pregação. É o vento. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Oh, glória a Jesus. E a fé veio pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Será que nós fomos alcançados de que forma, irmão? Fé. A fé vem pelo ouvir. Mas ouvir a palavra de Deus. Você que nasceu no lar evangélico, tudo bem. Mas aquele, irmão, que às vezes ignorava, não aceitava, que nem a irmã Terezinha já via aí, ela falar que não gostava de crente, mas foi indo, aí cumpriu na vida dela, como na vida de muitos, né? Que a palavra de Deus é um martelo, né? Esse coração de pedra que era, né, irmã Tereza? Aí Jeová veio batendo com a palavra, não há um coração de pedra que não resista, e Deus coloque um coração de carne, mas quebrantado na presença dele. Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Paulo, ele quis relatar de que forma, aconteceu isso aí comigo. No caminho de Damasco, eu com soldados que nós estávamos querendo perseguir os cristãos, aquele que proferia sobre o cristianismo, nós fomos persegui eles para poder matar, para poder acabar com ele. Mas no caminho de Damasco surgiu um facho de luz, e nesse facho de luz veio uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues?
quem és tu para ir contra os meus arguilhões? E Saulo, buf, coração duro, porque a voz de Deus, irmão, olha, poder eficaz, o chamado de Deus, mas ali havia uma resistência. Saulo, ele foi levado ali para Damasco, em uma rua, e ali ele ficou, em jejum e oração, mas ainda não entendia a palavra, a voz de Jesus. Ela veio e bradou ao ouvido de Saulo: quem és tu? Olha bem, o Senhor Jesus, ele não falou, por que tu está perseguindo os meus escolhidos? Ele poderia falar assim, mas ele falou: quem és tu que me persegue? Por que me persegue? Veja bem, irmão, o Senhor Jesus poderia falar: quem é você que está perseguindo os meus? Não, por que me persegues? Jesus compra a briga. Se tocar em um de nós, está primeiramente tocando nele. Por isso que ele fala em João 15, 17, confira aí, ele diz assim: não sabeis vós, que quando vos injuriares, né? Não sabeis vós, quando perseguires, injuriares, ou tocar em vós, saber que primeiro está tocando em mim. Então nós devemos tomar muito cuidado. Pode ser a pessoa mais simples, pode ser a pessoa que ainda não é bem convertida, pode ser uma pessoa que ainda está sendo moldada, preparada por Deus. Nós devemos tomar cuidado de não tocar, porque Jesus compra a briga. Se eu tocar no irmão Sebastião em palavras, Jesus vai comprar a briga. Ele fala: não toca nele não, você está mexendo comigo. Achou aí, irmão? É João 15, 17, parece? Qual que é? Pode ler para nós. É João 15 ou é João 16? Resumindo, dá um escolete a mim. Você lê aí, vai achando que até eu esqueci, mas não sei se é João 14, João 16. João 15, 16. Não, mas é aquela parte: se tocar em vós, saber que primeiro tocais em mim. Vocês vai achando aí, se vocês acharem, vocês falem. Está nesse livro de Evangelho de João mesmo. Então nós devemos tomar isso cuidado, irmão. João, 1 Pedro, já leu? Leia para nós. É? Isso. Se o mundo juntou? Perdeu? Se o mundo vos aborrece, sabei primeiro que a vós me aborreceu a mim. Se o mundo vos aborrecer a vós, sabei que primeiro aborrecei a mim. Deus abençoe. Quando fala mundo, irmão, não quer dizer só lá fora, não. No nosso meio. Por isso que nós devemos tomar cuidado. 1 Pedro 4, 7. E o fim está próximo. 1 Pedro 4, 7. E já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Sede sóbrios. Você pensou, se Jesus viesse hoje, como é que estaria eu, hein? Como é que estaria eu? Estou dizendo eu, agora você sabe como é que está você. Como é que está você? Que às vezes nós queremos corrigir, limpar a sala do irmão e esquece que a nossa cozinha está desorganizada. É igual um certo casal mudou de casa, e ele chegando na casa, aquele casal,
Aí uma janela daquele casal dava acesso de ver o quintal do vizinho. E aquela mulher, certa feita, ela foi lá naquela janela e ela olhou lá para o vizinho, foi dar de frente com o varal de roupa da mulher. Aí ela chamou o esposo, vem aqui, veja lá no varal. Olha o tanto que aquelas roupas estão mal lavadas, principalmente as brancas, elas estão encardidas, amareladas, sujas. Se eu tivesse intimidade com aquela vizinha, eu ia lá falar para ela como se deve lavar roupa. E assim foi no segundo dia, e dava bem na hora que o esposo dela chegava em casa e chamava, e falava a mesma coisa. O esposo ficou incomodado com aquilo. Aí passou uns dias, quando ela foi olhar de novo lá para o varal de roupa da vizinha, ela viu que as roupas brancas estavam bem brancas, limpinhas, bem altas. Aí ela chamou o esposo e diz: olha, a nossa vizinha, acho que ela aprendeu a lavar roupa, a roupa dela está branquinhas e limpas. Aí o esposo olhando para ela e diz: não, ela sempre lavava as roupas bem lavadas. Mas um dia eu vim aqui na janela e fui olhar, a janela estava empoeirada e suja, e eu a limpei, a janela, e é por isso que você está vendo a coisa bem limpinha. Moral da história: tem muitos que começam a olhar para o defeito do outro, ver as coisas, e esquece, irmão, que o defeito está em si próprio. Aquela mulher falava que lá não estava limpando direito, é porque a janela da própria casa dela estava suja. Por isso que Jesus diz: ó, primeiro procure tirar a trave do teu olho, para você poder cuidar da trave do argueiro que está no olho do teu irmão. Por isso que tem muitos vivendo debaixo da lei do pecado, irmãos. Outro quer cuidar de limpar a sala do vizinho, esquece que a sua cozinha está desorganizada. Como que nós vamos ter o templo, se o templo precisa de ter um reparo diante de Deus? Fé e obra. Os fins, está próximo, como diz, está próximo. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos conformando com a situação. Vou me conformar porque eu não estou sendo muito de oração como era antes. Eu vou me conformar porque eu não estou cultuando como eu cultuava antes. Eu vou me conformar porque eu não estou sendo aquele crente como eu era antes. Eu estou me conformando porque eu tenho que servir a Deus da forma que é agora. Eu estou me conformando porque eu tenho que viver uma vida atualizada, servir a Deus em uma vida atualizada, seguir a modernidade, seguir a tecnologia, seguir tudo que está se modernizando. Eu tenho que acompanhar. Está se conformando, irmão, está se deixando levar. Como diz, a ciência está multiplicando, e a iniquidade também multiplicando, e o amor esfriando. Se nós não tiver cuidado, o nosso amor está esfriando. Nós não estamos tendo aquele compromisso da forma que é para ter. Por quê? Qual é o cuidado, irmãos? Nós temos que, Jesus diz, a fé ela vem do ouvir, mas ouvir a palavra, qual? É meditar na palavra de Deus dia e de noite. Deus deu essa ordem para Moisés, deu essa ordem para Josué, deu a ordem para os profetas, deu a ordem para os juízes, deu a ordem para todos, até o salmista, o primeiro livro de Salmo, ele também já relatou isso aí, que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Mas tem muitos que estão ouvindo o conselho dos ímpios. Isaías 55, eu acho que é o verso 8, é o verso 7, diz: deixa o ímpio o teu caminho e se converta ao Senhor. Não é assim? Confere aí, está lá em Isaías 55. Porque meus caminhos não são seus caminhos, e nem os meus pensamentos são seus pensamentos. Porque os meus caminhos são altos e os seus os baixos, os meus pensamentos estão no alto e os seus estão no baixo. Mas deixe o ímpio o seu caminho, se converta ao Senhor.
Tem muitos que pensam, irmão, que os ímpios são aqueles que não são crentes, que não são evangélicos. Ímpio se considera o crente rebelde, o crente teimoso, o crente que não gosta de andar debaixo da vontade de Deus, é o ímpio. Quais são os conselhos dos ímpios? Quando eu era novo convertido igual a você, eu era desse jeito, mas agora, fiquei mais velho, estou mais experiente. Larga desse negócio, não precisa de tudo isso não. Precisa de ir na igreja, larga de ouvir o pastor. Dá nos conselhos dos ímpios, escarnecedor, irmão. Estão escarnecendo, botando defeito, falando mal de tudo, escarnecendo das coisas de Deus. E os escarnecimentos, se não tomar cuidado, acaba se tornando o quê? Blasfêmia contra o Espírito de Deus. Blasfemar contra o Espírito de Deus é entristecer, irmão. Não é você só falar de profeta, falar que não é de Deus, que isso não é profecia, que não provém de Deus. Blasfêmia, ela manifesta de várias formas contra o Espírito Santo de Deus. É um dos pecados que não tem perdão na vida de um homem e de uma mulher. É o de blasfêmia. Se nós não tiver cuidado, irmãos, como é que vai ficar? Será que vai achar fé? Porventura, quando o Filho do Homem vier, será que achará fé ainda na terra? Para um pouquinho e analisa. Quantos estão esfriando na fé? Quantos estão apostatando na fé? Quantos estão servindo a Deus do jeito que quer? Quantos estão conformados da situação para servir a Deus? Quantos aí não estão mais crendo em nada, acreditando em mais nada? Quantos vêm à igreja por vir? Mas, como diz o próprio Jesus, bem assim como diz o profeta Isaías, este povo que aproxima de mim, me adora e louvam, mas tudo isso faz da boca para fora, porque o coração está longe de mim. É o que nós mais vemos, irmão. Ninguém está tendo compromisso. Cantou, louvou, pregou, mas o coração está longe de Deus. Por quê? Muitos querem vanglória, muitos querem aplauso, muitos querem destaque, muitos querem isso, muitos querem aquilo, quer nome, quer posição. Olha os escândalos que está acontecendo aí, irmão. Irmão, olha a notícia, é só escândalo atrás de escândalo. Ninguém quer ouvir mais a palavra de Deus da forma que é para ser. Muitos não estão mais crendo na sã doutrina. Abre em 2 Timóteo, verso 4 e o verso 3. Capítulo 4, verso 3. Outro abre em Mateus 24, 11, 12 e 13. Vamos encerrar aqui. 2 Timóteo capítulo 4, verso 3. Nós estamos vivendo isso aí, ó. Ninguém quer ouvir mais a verdade, quer ouvir aquilo que agrada. Pode ler, irmã. 4, 3. Certo? Sim, 2 Timóteo 4, 3. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Amém, Deus abençoe. Está vendo aí? Hoje tem muitos que não vêm na igreja. Não, eu vou aprender, vou no YouTube, vou lá no Renomado, na Renomada, que ensina aí. Cuidado com muitos renomados aí, que às vezes estão ensinando heresias, viu, irmão? Tem muitos se esfriando na fé, apostatando na fé. Hoje em dia a casa de Deus está vazia, porque ninguém quer aprender mais nada. Igual diz muitos, os crentes hoje está tudo sabido, né? Está sabido. Eu me lembro que um tempo atrás, as igrejas, culto de ensino, que antes eu conhecia por culto de doutrina. Escola dominical, as classes eram cheias. Os irmãos que são mais aqui da antiguidade, como se fala, sabe disso que eu estou falando. Hoje, você vê a dificuldade, o povo, não, como diz, não estão tendo mais paciência de ouvir a palavra de Deus, da doutrina. Não vou lá porque ele está corrigindo, está isso, está naquilo. Aí tem uns heréticos que estão ensinando que isso aí era coisas antigas, que não tinham conhecimento, o povo era imaturo, era cru.
Agora a palavra de Deus é explicada assim, mais entendimento. Por isso que tem muitos apostatando na fé, se conformando com essa situação. Não estão mais crendo. Porque eles querem ouvir aquilo que está agradando aos seus ouvidos. Quer ouvir tudo isso, irmãos? As coisas estão mudadas. Então, por isso que também, acho que é 2 Timóteo, capítulo 3, ou é 1 Timóteo 3, ou é Tiago capítulo 3, que fala que nos últimos dias sobrevirão dias trabalhosos, né? Homens amantes de si mesmo. Eu não vou na igreja porque eu estou cansado. Não vou na igreja porque hoje eu estou com dor no corpo, dor na cabeça. Eu não vou na igreja por causa de, amanhã eu vou. Não vou na igreja porque hoje é coisa de ensino. Não vou na... Irmãos, há dias trabalhosos e os dias estão sendo abreviados. Parece que janeiro foi ontem, já estamos em julho. Daqui a amanhã ou depois já estamos em dezembro. Os dias estão sendo abreviados. A fila está andando. Os que estão no primeiro da fila, Jesus está chamando. E tem uns que estão no primeiro da fila, a misericórdia de Deus, Jesus está colocando para ir para trás. E a fila está andando. Jesus está cumprindo com as promessas rápido na vida de muitos. Que a fila não para, o relógio não para, o dia não para, o tempo não para, e as promessas de Deus estão se cumprindo. Passa os céus, passam a terra, mas a minha palavra não há de passar. E nós às vezes fica desapercebido com o tempo, nada está acontecendo. Irmãos, tem um tipo de pessoas que dizem que servem a Deus, eles são temporais. Como? Tem gente que está na igreja, mas quando chega a temporada de praia, desvia tudo, irmão. Vai lá para a praia, terminou a praia e reconcilia. Vem a Expo Leste, desvia, vai para a Expo Leste. Quando é Expo Leste é carnaval. Quando é carnaval é motorcycle. Quando é motorcycle é não sei o quê. É aqueles crentes temporal, amante de si mesmo. Se nós não tomar cuidado, uma hora Jesus pega de surpresa. Como? Não é o arrebatamento, não. Tem o juízo de Deus sobre o juízo, mas também tem o juízo de Deus aqui na terra, enquanto nós estamos em vida. Mateus 24, 11 e 13. E 2 Timóteo, ou 1 Timóteo, no capítulo 4 que foi lido, lê o verso 1 e o verso 2 e o 3, irmã. Outro, que é aquele que a senhora leu, o verso 1, 2 e o 3. Outro abre em Gálatas 4,16. Esse é para fechar mesmo. 2 Timóteo, 1 Timóteo, melhor dizendo, desculpa, 1 Timóteo, capítulo 4, do verso 1 ao 3. O outro deixa aberto em Mateus 24, 11 a 13. 1 Timóteo 4. Isso, 1 Timóteo 4, verso 1, 2 e o 3. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para que conhecem a verdade, a fim de que usarem deles com ações de graças. Vendo aí, irmãos? Só para vocês verem a situação que está acontecendo aí. Hoje não tem nada a ver, né? O lema hoje é assim, não tem nada a ver. Não é pecado. Isso Deus não proíbe. Você vê as coisas que estão acontecendo aí, escândalos, homem com homem, mulher com mulher. Hoje está moderno, hoje está fácil. Muitos aí dizendo que são os mestres da Bíblia, querendo distorcer a Bíblia, alguns dizendo que a Bíblia está errada, querendo escrever ela da forma que deve ser, modernizar a Bíblia. Tem seitas que ela tem a sua Bíblia da forma que eles escreveram.
E tem muitos que estão sendo engolidos com isso aí, irmãos. Eu conheço pessoas que saiu da igreja pentecostal, estão em outras seitas, quando não é seitas, como aqui também, que está no vizinho, viu? Tem muitos que estão largando, saindo da luz e entrando nas trevas. Mestre, tem muitos que estão acreditando. E o maior cuidado, irmão, nem tudo que você vê nas redes sociais não se alimenta. Não pegue. Porque tem gente deixando o povo com a mente variada, falando que o Espírito Santo diz, Deus é isso, não existe trindade, e isso é aquilo, não é céu, não tem arrebatamento, não tem céu, não tem inferno, não existe. E a pessoa que não lê Bíblia vai acabando caindo numa situação dessa. É porque o homem é renomado, porque a mulher é renomada. Cuidado, irmão, tem muitos renomados desviados aí, e acreditando e engolindo essas coisas. Temos que tomar muito cuidado com os comichões que estão surgindo aí, viu? E Mateus 24, 11, 12 e 13. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, atrair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Amém. Perseveramos até o fim, irmãos. Está difícil, irmão? Persevera. Está machucando? Persevera. A coisa está apertando? Persevera, porque vai apertar mais ainda. Por isso que Jesus diz, confiai pela porta estreita. A coisa vai apertar daqui para frente. E não está fácil, persevera até o fim. Mantenha sua integridade com Deus, seu caráter com Deus, sua confiança em Deus, sua santidade em Deus. Cuidado, irmão. O diabo está vindo de uma forma que, se não tomar cuidado, ele está atraindo muitos. Está igual um dragão, só tragando, engolindo a muitos, tirando da presença de Deus. E tem muita gente que pensa, eu estou bem com Deus, eu estou na presença de Deus, eu estou assim com Deus. Irmão, eu posso profetizar, eu posso profetizar, entregar dom, revelação, ou o Senhor pode me usar aqui na cura, no milagre, o Senhor pode me usar em pregação, Deus pode fazer coisas grandes na minha vida, mas se eu não tiver da forma adequada na presença de Deus, se eu não tiver nos padrões conforme Deus exige, Deus quer, lá naquele dia Ele vai me dizer, eu vou perguntar a Ele, por que você não deixou eu entrar no céu? Por que o seu anjo me barrou aqui na porta? Por quê? Porque no teu nome, Senhor, eu expulsei demônio, em teu nome arrastei multidões, em teu nome os enfermos foram curados, Senhor, em teu nome aconteceu muitos milagres, em teu nome fiz isso, fiz aquilo. Aí ele vai dizer, você parou na porta do céu, você foi barrado, aqui você não vai entrar porque eu não te conheço. Sai daqui porque tu praticou iniquidade. Porque não vai adiantar, irmão, ser usado, ser aquilo e muitas coisas, se eu não estou bem com Deus. Céu, para entrar no céu é sério. Para descer a tumba fria e a alma for de encontro a Deus, a coisa também é sério, irmão. Porque no dia do juízo final vai ter surpresa. Porque muitos vão pensar que aqueles que foram e não foram, e muitos vão julgar que aqueles que não iam, acabam indo. Porque arrebatamento é coisa séria. Posso estar aqui sendo usado de toda forma, mas se eu não estar no esquadril, porque Deus nos pesa em balança justa, Deus está também com o prumo na nossa vida, Deus está também nos observando, o esquadro, Ele está como Ele colocou o prumo no muro de Jerusalém, assim Ele está também com o prumo sobre a igreja dEle aqui na terra. É dessa forma. Não adianta falar, estou fazendo isso, estou fazendo um estrago, eu estou chamando, mas como é que está a minha integridade com Deus? Como é que eu estou diante de Deus? Não adianta eu falar, Senhor, Senhor. Por isso que Jesus, nem todos que me dizem Senhor,
entrará no reino dos céus, mas sim todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que estás nos céus. Gálatas 4,16. Dizendo a verdade. Repete, por favor, irmão Thales. Fiz-me, acaso, vosso inimigo, dizendo a verdade? Fiz acaso ao vosso inimigo dizendo a verdade? Se eu chegar aqui e falar uma verdade para alguém, vai doer. Se alguém chegar a falar uma verdade para mim, vai doer. Às vezes ficamos até sentimental porque ouvimos a verdade. Nem Pilatos não conhecia a verdade. Ele não sabia o que era a verdade. Porque Pilatos era o quê? Só idolatrado. O povo mentia que ele era o maioral. Oh, o rei vive para sempre. Tu és o rei, é o único. Muitos queriam matar Pilatos, mas mentia. Pilatos não conhecia a verdade. Mas quando ele chegou perante a verdade, por isso que Jesus disse, eu sempre só diz a verdade. E Pilatos perguntou a Jesus, o que é a verdade? Como foi dito aí, a verdade tornará inimiga? Será que a verdade se tornará inimiga? Tornará inimiga, irmão. A verdade às vezes vai tornar inimiga minha, inimigo seu, inimigo nosso. Porque às vezes nós não queremos aceitar a verdade. E ela torna nossa inimiga. A verdade, quando ela vem de encontro a nós, ela vem como uma espada, ela fere. Porque a palavra de Deus, como diz em Hebreus, a palavra de Deus, ela é afiada como uma espada de 2 gumes. E ela é mais penetrante. Não, porque a palavra de Deus, ela é mais penetrante e afiada como uma espada de 2 gumes. E ela vai sobre as juntas e medula. E além de tudo isso, ela é apta para poder discernir pensamento e a intenção do coração. Quando nós entramos aqui, quando já entrar dentro da casa de Deus? Hoje é a minha última vez que eu vou entrar na igreja. Hoje é a última vez que eu sou crente. O pensamento está assim, eu saio aqui da igreja, eu vou lá numa festa ainda. Eu saí da igreja, eu vou fazer isso. Eu saí daqui hoje desse culto, eu vou agir assim. Eu saí daqui hoje, chegar lá em casa, eu vou jogar barraca. E aí vem a palavra de Deus e fala tudinho, irmão. Vai começar a ver o pensamento, a intenção do coração. Daí a mulher, o homem, quando sai daqui, meu Deus do céu, a palavra foi todinha para mim. Tudo para mim. E que eu ia fazer, eu não vou fazer mais. Que eu estava pensando em fazer, eu não vou fazer mais. Senão, e eu vou apanhar de Jeová. Sabe por quê? É o poder da palavra. Imagina o poder da palavra que sai da nossa boca. Teve um casal que a mulher saiu da igreja crente. Acho que alguém contou isso aqui. Crente. Parece que a mulher saiu da igreja e falou assim, hoje eu mato o meu esposo. O poder da palavra, o diabo veio, crau. Já foi na frente dela. Chegou lá, braba, começou a discórdia. O que aconteceu, irmão? E ela e o esposo começou a se discutir, acabaram as vias de fato. E ela, por ser mais fraca, a esposa acabou matando ela a golpe de faca, e por ele não ficar, ele acabou se suicidando. Hoje eu mato ele, ele me mata. Aí, tá vendo? Ele matou ela e a polícia matou ele. É o poder da palavra, irmão. O diabo trabalha na palavra que sai da nossa boca. Então nós devemos tomar cuidado. Tenha fé, cuidado.
Vamos fugir dos comichões que o inimigo assopra na nossa mente. Faz isso, existe disso, é dessa forma, porque sabe o que Deus tem na nossa vida é grande. Por isso que falamos, irmãos, por isso que Jesus falou: será que porventura, quando o Filho do Homem vier sobre a terra, porventura achará fé? Vamos nos examinar cada dia, não examinar a vida do irmão, nem da vida da irmã. Vamos nos examinar como é que nós estamos diante de Deus, o que precisa de nós fazermos. Porque Jesus está às portas. Vamos nos colocar em prontidão a Deus. Vamos transformar o mundo com a renovação do Evangelho da Paz. Romanos 8:9. Que o nosso amor não sejais fingido, que nós viemos aborrecer o mal e se apegar ao bem. Amém, igreja? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos. Colher o dízimo e as ofertas, hino 122.